Oi, 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 tá no ar o nosso Band Placar tem oferecimento BandBet pra você com as melhores odds aqui na BandBet. Agora, Berna, Opa! hoje tem mais Copa do Brasil, não foi só na quarta-feira não, hoje é quinta, tem mais um confronto importantíssimo entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. O Bahia do Rogério Ceni versus o Fluminense de Renato Gaúcho, dois treinadores brasileiros nesse confronto e um confronto de muito equilíbrio. Dois times que viveu uma temporada regular, podemos dizer? Acho que o Fluminense mais irregular do que o Bahia. Ok, mas o Bahia tem mais investimentos Tem, caros. E opa! tem um jogador de seleção brasileira neste momento. Jean Exatamente. Lucas foi convocado ontem por Carlo Ancelotti na vaga do Joelinton. Então, Berna, isso é um fator motivacional ainda mais para o meio-campo do Bahia hoje. E sem dúvida nenhuma, lembrando que a bola rola às 7h30 da noite, no horário de Brasília, na Fonte Nova. E como disse a Isa, o Jean Lucas foi convocado para a seleção brasileira. É um jogador muito importante nesse esquema do Rogério Ceni, né? Eu acho que o Jean Lucas não foi convocado pelo passado no futebol europeu, até porque não foi um espetáculo, tá? Tá. Ele é convocado pelo que ele faz no Bahia. Bahia, tá? Inclusive, ele foi do inferno ao céu rapidamente. Por quê? Ele jogava naquele Santos que caiu para a segunda divisão em 2023. Verdade. E aí foi escorraçado do Santos, né? E aí vem para o Bahia para ser um dos principais jogadores desse esquema, como a gente falou do Rogério Ceni, sendo um meio-campista que não é um cabeça de área, né? Acho que até por isso, Isa, ele foi convocado para o lugar do Joelinton. Tá. Porque se a gente pegar aquele meio de campo do Newcastle, com Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton, o brasileiro Joelinton joga aberto pelo lado esquerdo, né? E o Jean Lucas faz muito essas incursões pelo lado esquerdo ofensivo do tricolor da Boa Terra, que é um lado muito forte, né, Isa? Que tem ali a Eric Pulga mais à frente, está saudável, vai para o jogo hoje, Luciano Juba, então vira um inferno para o adversário. É um jogador que entra muito na área também para fazer gol, a gente viu isso na partida contra o Internacional pela Copa Libertadores da América. Então, assim, eu acho uma convocação muito boa, sabe? Uma convocação muito boa e essa imagem é muito legal, né? Ele chorou, Sim. o Rogério Ceni o abraçou demais, assim, é emocionante. Eu confesso a você que escorreu uma lágrima do meu olho quando eu assisti a essa cena. Mas vamos continuar falando sobre o Fluminense também, porque como você bem disse, né? Você estava cantando aqui fora do ar que o Fluminense vai jogar e o torcedor do Fluminense vai ficar louco da cabeça hoje, seja para o bem ou para o mal. Afinal de contas, o time é, para mim, inferior ao do Bahia e vai jogar na casa do adversário. Só que a Isa trouxe uma estatística muito importante numa edição anterior aqui do Band Placar com oferecimento BandBet, que é o fato de que ontem, em 3 dos 4 jogos, nenhum time da casa ganhou. O Atlético Paranaense perde para o Corinthians, o Atlético Mineiro perde para o Cruzeiro e o Vasco, que jogava em São Januário, empata com o Botafogo por 1-1, tendo tomado o primeiro gol. Então, hoje, se essa tendência se confirmar, o Bahia vai ter problemas contra a equipe do Fluminense. Quem não tem problemas é o técnico Renato Gaúcho. Afinal de contas, finalmente ele possui todos os jogadores à disposição, dentre eles o capitão do time, Thiago Silva, aquele mesmo. Ele teve uma lesão muscular, se recuperou antes até do esperado e deve formar a zaga com o Freitas, né? Nada mais daquela história de o Renato Gaúcho colocar 3 zagueiros em campo. E na frente, o Renato encontra um caminho, né, Isa? Colocando Martinelli e Hércules para jogarem juntos, os dois estão muito bem. Fica a dúvida se vai jogar o Nonato, se vai jogar o Lima um pouco mais avançado, mas esses dois volantes têm funcionado muito bem nesse time do Fluminense. Vamos lá, todo mundo está careca de saber que nessa semana a Isa tá acertando tudo, cara. Então, assim, o rabo de foguete vai para ela nesse momento, tá? Aí você vai apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui na tela e aí você será direcionado para a capa do site da BandBet. A gente já tá aqui na capa, né, com tudo sobre a Copa do Brasil e é o seguinte, Isa, o Bahia pagando R$ 2 para a vitória, o Fluminense R$ 4 e o empate 3,15. E aí, você vai em qual, hein? Eu vou de vitória do Bahia. Vitória, triunfo. Ou melhor, triunfo do Triunfo Bahia, do senão o Bahia. torcedor vai ficar feliz e triste comigo, é triunfo do É Bahia. triunfo do Bahia. Coitado do Vitória, né? Tomou de 8 do Flamengo na última segunda-feira. Caiu o técnico Fábio Carilli. Não, e você viu os torcedores indo lá cobrar no CT como se fosse Fazer o quê, professor, cara? como se fosse pai e mãe? Exato, O que né? é isso? Ela falou, não, vocês têm que jogar assim, Aham. assado. Pô, tá bom, sabe muito. É isso aí, sabe legal. Né?
Vamos continuar aqui com o nosso Band Placar com o oferecimento Bandbet. A Isa já deu palpite, Bahia, né? Bahia, vitória. Triunfo do Bahia. Triunfo do Bahia. E agora a gente sai do Brasil, pega o avião. Esse é um voo que demora umas 15 horas, mas aqui no Band Placar, em 10 segundos, você chega à Arábia Saudita, a Jeddah, onde tem jogaço de bola entre Al Ahly e Neom. Afinal, a Liga Saudita está de volta à tela do Grupo Bandeirantes. Finalmente, a estreia do campeonato é hoje entre Al Ahly e Neom, como o Berna falou. O Neom é um time que chegou à elite da Liga Saudita, então novidade. Lembrando que o Al Qadsiya, ano passado, foi a primeira vez na elite do futebol saudita e arregaçou na temporada. Muito Ou dinheiro, seja, né? olho nesse time do Neom, que contratou bons jogadores, e é esse time que o Romarinho jogava antes de voltar para o Brasil e jogar no Vitória. Como disse a Isa, o Qadsiya é um time, inclusive, que é bancado pela Aramco também, né? Assim como a equipe do Neom. Tem grana da Aramco também, que não é sócia majoritária como é do Al Qadsiya, mas tem dinheiro ali da gigante petrolífera da Arábia Saudita. Vamos falar um pouco mais sobre esse Neom, porque assim, a gente vai falar do Al Ahly também, que é um time mais conhecido, que aliás perdeu 2 jogadores muito bons para essa temporada. O Roberto Firmino, que foi jogar no futebol Qatari, e o Gabri Veiga. Né? Perdeu porque quis, né, Berna? Porque eles não queriam inscrever o Firmino na Liga Saudita. Mas ele foi muito bem na Champions. Exato. Né? Então, assim, eu acho até uma incoerência do técnico Matias Yazli, né? Porque ele é um dos baluartes, né, Isa? Daquele investimento, do primeiro investimento do Fundo de Investimento Público, com perdão da redundância, para a criação de um grande time, porque um grande clube já é, mas de um grande time de futebol, né, Isa? Então, assim, Firmino veio o Gabri Veiga também. Gabri Veiga está jogando no Porto agora, né? Para mim, uma perda muito importante do futebol saudita, inclusive como um todo, tá? Vamos falar mais sobre esse time do Neom. Tem uma curiosidade muito legal sobre essa história toda, que é o fato de ele ser o pano de fundo, esse clube, para a construção de uma cidade futurista e revolucionária na Arábia Saudita, que é a Adelaide, que vai ficar na região fronteiriça ali de Egito, Arábia Saudita e Jordânia, tá? Você já deve ter visto imagem desse projeto em algum canto, tá? É aquilo mesmo. É uma cidade que é uma faixa de extensão de 170 quilômetros, não vai ter rua, não vai ter carro, não vai ter ônibus, não vai ter caminhão. É só para circulação de pedestres, é uma cidade climatizada, é uma cidade que vai usar só energia renovável, tá? E essa cidade ultramoderna, inclusive, será uma das sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita. Então, a expectativa é que essa cidade, a gente pode falar assim, seja inaugurada em 2030, ou seja, daqui 5 anos. Tá? É um projeto megalômano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o dono, literalmente, do país. Falando sobre a bola, tem jogadores, como disse a Isa, bons nesse time do Neom. Eu vou citar o recém-chegado Alexander Lacazette, né? Você vai se lembrar, jogou no Arsenal, era centroavante, passou pelo Arsenal, melhor dizendo. Jogou no Lyon muito tempo também. É um jogador, desculpa, que já foi, inclusive, da seleção francesa, né? E chegou do Courret também, jogador que era do Everton, jogou inclusive com o Ancelotti no Everton, tá? Naquele meio de campo que tinha Rames Rodrigues, Alain, essa turma toda. Ele jogava muito bem naquela equipe do Everton. Então eles chegam como esteios desse time do Neom, que é treinado, sabe por quem? Por quem? Pericles Chamusca, técnico campeão da Copa do Brasil pelo Santo André em 2004, que fez um trabalho espetacular no Al Taon da Arábia Saudita e é contratado para dirigir o Neom, e é ele o comandante desse processo de ascensão do Neom à primeira divisão do futebol saudita, tá? Isa, vamos falar também sobre o Al Ahly rapidamente, a gente já falou sobre as perdas para essa temporada, e a gente tem de citar, evidentemente, o número de bons jogadores que esse time ainda tem. Para mim, o grande destaque é o centroavante Ivan Toney, ex-jogador do Brentford e do Newcastle. Ele é muito bom, ele é um goleador. No meio de campo, jogam Kessié, ex-Milan, ex-Barcelona, está há muito tempo lá, chega nessa leva também, assim como o Riyad Mahrez, campeão da Premier League em 2016 pelo Leicester, e que depois vai jogar no Manchester City, inclusive sai do City de uma forma surpreendente, né? E tem 2 zagueiros bons, a tendência é que o Matias Yazli jogue com 3 zagueiros, tá? 2 deles são muito bons. O Demiral, tá? Que é turco, que fez uma belíssima Euro em 2024,
com a seleção da Turquia, e Ibañez, Ibañez. que foi o herói, inclusive, do título, do título do Al Ahly na Supercopa, Saudita, porque ele faz o gol do 2-2 no finalzinho, após uma falha bizonha do goleiro Bento. Então é o seguinte, a gente falou tudo isso e agora a gente vai botar na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet, tá? E uma vez lá, a gente vai mostrar para você direitinho como você chega na página do Sauditão. Exato. Tá? É o seguinte, tá vendo esse menu aqui na parte superior esquerda da tela? Você vai clicar aqui, tá? Aí você vai em futebol. Uma vez na página, no drop-down ali do futebol, você vai entrar em Arábia Saudita. Pronto, tem a rodada de abertura inteira deste Campeonato Saudita 2025-2026 e tem aqui o Al Ahly jogando contra o Neon, o Al Ahly pagando 1,38. Eu não gosto dessa odd, viu? Eu acho que pode dar um empate hoje. Empate? Vamos de empate. Vamos? Vamos de empate. É difícil, mas pode acontecer. Se você preferir, você pode fazer o Bet Builder, né? Clicando aqui no jogo e aí vai criar a sua aposta. Né? E a gente pode botar algumas possibilidades aqui. Al Ahly, Neon ou empate, Isa? Empate. Tá bom, tá certo. Ambas as equipes marcam? Ambas as equipes marcam. Sim. Não precisa de dupla chance. E você acha que vai ter alguma coisa, alguma combinação aqui no intervalo? Vitória do Al Ahly, empate no segundo tempo do Neon? Pode ser, vitória do Al Ahly no primeiro tempo. Tá vendo? Esse é um tutorial para você aprender como você faz o seu Bet Builder, como você cria a sua aposta na BandBet. Afinal de contas, BandBet, um lance, infinitas possibilidades. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!